Amém. Glórias a Deus, aleluia, toda honra e glória dada ao nome do Senhor. Que atmosfera maravilhosa que nós estamos sentindo neste momento, nesta tarde de domingo, amém? Você já pôde glorificar ao Senhor, teu coração está alegre, amém? Que momento especial que nós temos em tributar ao nosso Deus toda a honra e toda a glória, dizer que Ele é poderoso, dizer que Ele é o poderoso Deus. Meus irmãos, eu tenho aí o privilégio de, nesses próximos minutos, compartilhar com você aquilo que a palavra de Deus tocou no meu coração nesses últimos dias, e quero com muita alegria fazer isso. Antes, porém, quero justificar aqui a ausência do nosso querido pastor, da pastora Claudinha. Eles estiveram participando de uma conferência em Goiânia, chamada GKPN, e é uma conferência muito importante, que os participantes são as igrejas relevantes aqui do país, inclusive algumas fora, e muitos assuntos são tratados, né? Agora, nos próximos dias, eles já estarão de volta. Então eu quero pedir sempre, colocar diante dos irmãos, um pedido especial para que continuem orando pela vida dos nossos pastores, do pastor Jefferson, orando também pela vida da pastora Claudinha, que tem um coração muito grande, um coração servil, e tanto nos estimula, tanto nos encoraja a prosseguir e fazer a vontade do Senhor. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia de papel, pode pegar o seu celular. Só promete que não vai tocar num íconezinho lá verde, tá? Mesmo que o seu dedo esquentar e a vontade for maior, e se for vermelho com um quadradinho no meio também, você foge. Você vai lá no ícone da sua Bíblia, aí é válido, tá bom? Porque eu não estou vendo aqui, mas o anjo está vendo daí. Aí, meu amigo, não tem para onde correr, né? Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho do apóstolo João. João capítulo 9, quero ler com você alguns versículos da palavra de Deus, texto maravilhoso. João capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Você foca nesta palavra, porque eu tenho certeza que Deus tem bênçãos reservadas para a sua vida, e a minha oração é uma só, é a que o próprio João faz, que ele cresça e nós cada vez mais diminuindo, amém? João capítulo 9 diz assim a palavra do Senhor, aleluia. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi e lavou-se e voltou vendo. Amém? Que palavra maravilhosa. Desse texto, você pode depois, quiser fazer essa leitura na sua casa, ele vai o capítulo 9 começa no verso 1 e vai até o verso 41. Então é um capítulo grande e narra toda a história deste milagre que Jesus fez. Jesus fez muitos milagres na sua
passagem, durante o seu ministério. E cego, ele não curou somente um, mas esse especialmente, há algo especial nesta narrativa, porque ele era um cego de nascença, havia nascido daquele jeito. Então, você pode inclusive fazer essa leitura depois com mais calma, porque você vai descobrir muitas informações importantes envolvendo o milagre de Jesus, os fariseus daquele momento, os pais daquele cego, enfim. Então nós vamos tirar dali muitos princípios, mas eu quero ficar apenas nesse início, aonde diz no final, que ele lavou-se e voltou vendo. Ele foi, obedeceu a ordem que Jesus havia dado, lavou os seus olhos, tirou o lodo feito do barro e da saliva, num tanque que ficava ao sul de Jerusalém, e ele voltou a ver. E nós queremos construir aqui uma mensagem, uma narrativa, enfim, trazer alguns pontos de reflexão exatamente sobre esta situação que é o fato deste cego voltar a enxergar, deste cego voltar a ver. E o tema, eu vou pedir para a Raíssa colocar para nós. É a Raíssa que está lá? Não é? Ah, é outra. Essa eu não estou conseguindo enxergar daqui. Olha lá, ó, abrindo os nossos olhos espirituais. Se você quiser, dá até para aumentar um pouquinho. Acho que vai ficar legal, né? Se você conseguir isso, a Duda dá uma força também. Abrindo os nossos olhos espirituais. Então nós vamos construir, durante estes próximos minutos, fazendo uma analogia, uma comparação entre o milagre que Jesus fez, abrindo os olhos carnais daquele cego, que passou a ver o natural. Imagine você, ele entrando ou chegando à beira do tanque, jogando águas nos seus olhos, e de repente, conforme ele lavava, a visão que não existia, passou a existir. Quem sabe turva num primeiro momento, conforme talvez ele ia lavando, ia sendo uma visão bastante confusa, e de repente ele vê algo que ele nunca havia visto. E nós vamos entender, trazendo para a nossa vida, quais são os princípios que nós podemos adotar com relação à nossa visão espiritual. A nossa visão espiritual, da mesma forma como aquele cego foi abençoado e recebeu um milagre de Jesus, nós vamos fazer esta comparação. E eu quero chamar a sua atenção, e nós vamos começar aqui, falando assim, nós vamos deixar a parte do como mais para o final desta mensagem, como isto aconteceu, enfim, mas nós queremos trazer inicialmente, explicando para você, os benefícios, as vantagens que você tem, quando você tem os seus olhos espirituais abertos. Aquele cego passou a ver o que nunca havia visto. Pôde ver as mãos logo de imediato, conforme lavava o rosto. Pôde, quem sabe, ver o seu próprio reflexo na água. Pôde ver as pessoas. Pôde reconhecer os seus pais pela voz, que até então apenas ouvia. Pôde reconhecer e ver amigos, pessoas que estavam ao seu lado. E quais são os benefícios que você que está aqui nesta tarde tem, quando você tem os seus olhos espirituais abertos? Vem comigo? Vamos lá? O primeiro benefício, a primeira vantagem, a primeira bênção que você recebe quando os teus olhos espirituais são abertos e você volta e você pode enxergar, é que você consegue enxergar os planos que Deus tem para você. Eu vou repetir. O primeiro benefício que você tem, quando você tem os seus olhos espirituais abertos, é enxergar de forma mais clara os planos que Deus tem para a sua vida. É tão importante nós, na nossa caminhada com Cristo, conseguirmos distinguir
o que Ele quer para nós, aonde Ele quer que nós estejamos, aonde Ele quer o que Ele quer que nós façamos, a forma que Ele quer que nós nos comportemos. É imprescindível que nós tenhamos essa visão. E para provar que os planos de Deus são revelados quando a nossa visão espiritual é aberta, eu levo você para o texto de João, capítulo 4, no verso 28 ao verso 30, que é aquela história linda da mulher samaritana. E eu vou mostrar para você, nesse texto, como é que esta mulher teve os planos de Deus revelados a partir do momento em que ela tem a sua visão espiritual aberta. A palavra de Deus diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Eu estou lendo o capítulo 4 e o versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A passagem da mulher samaritana é uma linda evidência dos planos de Deus para a sua vida. E que eles começaram a se cumprir quando ela teve os seus olhos abertos pelo Messias. Se você prestou atenção no texto que eu li, se você parou para ouvir, ela chega na cidade, lá onde ela havia saído para buscar água, e ela diz: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tinha feito. Será que ele não é o Cristo? E todos saíram. Então, ela cumpriu um propósito que Deus tinha para aquele povo. Era plano de Deus. E esse plano de Deus só passou a se cumprir a partir do momento em que ela entendeu quem ele era. E no capítulo 4, no verso 39 ao 41, aqui está o pulo do gato. A evidência mais clara possível de que quando a pessoa tem os seus olhos abertos espirituais, ela consegue cumprir os planos de Deus, sabendo que Deus tem um plano. Porque o texto diz assim, olha a palavra que eu começo: muitos samaritanos daquela cidade creram. Pegou? Entendeu? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: e ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. Meu irmão, eu vou agora tentar explicar mais uma vez, para você entender que é dia de você pedir a Deus para que os teus olhos espirituais sejam abertos, amém? Para que você possa compreender quais são os planos, porque afinal de contas, Deus tem um plano para cada um de nós. Esta mulher samaritana, uma mulher e ainda samaritana, e os samaritanos e os judeus não se davam bem, mas isso é uma outra história, para um outro tempo. E mesmo assim, Jesus propositalmente se encontra com esta mulher e tem uma palavra com ela, e ela ficou impressionada, e a partir do que ela recebeu de Jesus, ou seja, a partir da visão espiritual que ela teve aberta, ela volta para Samaria e fala: vamos, vocês precisam ver.
E com isso ela arrebata um monte de gente para ir novamente lá junto ao tanque, e lá Jesus fala, e o texto diz: muitos samaritanos daquela cidade creram. Está na hora de começar. Está na hora de você começar a realmente ter a sua visão espiritual aberta, porque Deus tem um plano e você está retardando, às vezes, o cumprimento deste propósito que Ele tem para a sua vida. Tem uma belíssima canção de um dos cantores que eu mais admiro, que diz assim, eu não tenho condições de cantar como cantaram aqui, mas diz assim: Deus tem um plano em cada criatura. É mais ou menos assim, né? Ó. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá o leito, e o caminho para mim traçou. Traçou teu caminho? Quer abrir os olhos espirituais hoje? Então cante assim, ó: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Somente vai quem tem de forma clara o entendimento dos planos de Deus para a sua vida. Hoje é o seu dia para isso. Hoje é. E Jeremias no capítulo 29, no verso 11... como é maravilhoso esse texto. Ele diz: porque eu bem sei os planos, aleluia, porque eu sei bem os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a você um futuro de esperança. Então corre pedir ao Senhor que os teus olhos espirituais sejam abertos, para que você possa estar exatamente realizando o plano que Ele tem para a sua vida. Ele tem sim plano para a sua vida. Segunda informação importante que eu quero compartilhar com você: quando os seus olhos espirituais são abertos, você poderá enxergar o quê? Quando os seus olhos espirituais são abertos, você não se amoldará ao formato deste mundo. Adotará a contramão do mundo como caminho certo para percorrer. Eu vou repetir. Então, quando os teus olhos espirituais forem abertos, você não se amoldará ao formato deste mundo. Adotará, pelo contrário, exatamente a contramão do mundo, como o caminho certo para percorrer. E o texto, obviamente, Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não se amoldem. Por favor, não se amoldem. É Paulo mandando uma direta para a igreja que estava em Roma, e hoje ecoa ao meu coração e ao seu coração que está aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldar ao padrão do mundo, repito, só é possível se os teus olhos espirituais forem abertos, porque de outra forma você não terá condições, a percepção clara para distinguir o que é padrão de Deus
E o que é padrão do mundo? Qual é o padrão que Deus quer para a sua vida e o que é que o mundo quer te oferecer? Mundo, quando eu falo aqui, não é o globo terrestre, não é o nosso país, não é uma aula de geografia. O que eu falo do mundo é o formato da somatória da política, da economia, da forma como age, lamentavelmente, Satanás, fazendo de tudo para nos levar. E eu repito que é importante que os teus olhos estejam abertos para você não se amoldar. E falando sobre este tema tão importante, tão relevante, a palavra de Deus, na semana passada, você deve lembrar, nós tivemos uma meditação que propôs, de uma forma muito explícita, que abríssemos os nossos olhos para tudo que o mundo tem oferecido, para o padrão que ele hoje impõe, cada vez mais, fazendo com que muitos que já viveram o melhor de Deus, o abandonasse. Através de um formato do mundo, o amor de muitos, como diz Mateus 24, verso 12, o amor de muitos esfriará. Então eu repito para você entender, em virtude de um padrão que o mundo impõe cada vez mais para as nossas vidas, e os nossos olhos espirituais permanecem fechados, o amor de muitos se esfriará. Você começa com um nada a ver, não tem problema, e quando você menos percebe, os teus olhos estão fechados, e os seus olhos permanecem fechados para tudo o que está acontecendo. Por consequência de tudo isso, a palavra de Deus em Hebreus 12, 14 diz que também a sua santificação, da qual ninguém verá o Senhor, não se cumprirá na sua vida. Pegou? Pegou, entendeu? Que quando você, então, por um acaso, está se amoldando ao padrão do mundo, os teus olhos espirituais estão fechados, e por consequência, você não consegue desenvolver uma santidade que é necessária, como o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus nos exorta. Sem esta santidade, nós não veremos a Deus. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, diz que nós devemos ser santos, como Ele é santo em toda a nossa maneira de viver. Então, meu irmão, é importante que hoje você compreenda, entenda e decida abrir os teus olhos espirituais. 3. Terceira vantagem, benefício, qualidade que você vai receber ao abrir os seus olhos espirituais. Seguirá o caminho dele, iluminado pela sua palavra. Eu vou repetir. Seguirá o caminho dele, iluminado pela sua palavra. Quando tem os seus olhos abertos, você consegue enxergar a palavra do Senhor, como diz o Salmo 119, verso 5, que ela é lâmpada para os meus passos, é a tua palavra e luz no meu caminho. Então, olha que coisa maravilhosa que Deus está falando comigo e contigo nesta tarde de domingo. Abra os teus olhos espirituais, porque quando você abrir, permitir que eles sejam abertos, esta palavra vai se acender ao seu chão, e você vai saber aonde é que você pode pisar. Você consegue perceber a luz que a palavra de Deus produzirá na sua vida, quando os teus olhos espirituais estiverem abertos. Se os seus olhos estiverem fechados, você não consegue. Se os teus olhos estiverem fechados, isto aqui é apenas um livro. E você pode ler, mas ele não causará efeito nenhum na sua vida. Pelo contrário, causará um reverso. Você vai olhar, vai ler, não vai entender, vai começar a questionar, vai começar a buscar outras referências que
passam quilômetros de distância de uma revelação da palavra de Deus, e isso causará um malefício muito grande na sua vida. Mas agora, quando você ora a Deus e pede que os teus olhos sejam abertos, você começa a ler o texto da palavra de Deus, e ele se revela, como diz, se renova a cada manhã. E você vai para aquele Salmo 23, que você já leu 1 milhão de vezes. Mas todas as vezes que você pega esta palavra e você lê, ela te alimenta, ela te sustenta, ela é uma verdade viva para a sua vida. E é por isso que nós chamamos de inerrante. É maravilhoso isso. Como eu amo esta palavra. Então o meu desejo é que você tenha o mesmo amor. O meu desejo é que você tenha a mesma sede por ela. O meu desejo é que os teus olhos espirituais também sejam rompidos hoje e abertos, para que você também possa ter este mesmo amor. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós temos que correr, porque o tempo passa. Mas eu tenho mais coisa para te dizer, tem mais coisa boa, meu irmão. Olha só, quando você tem os seus olhos espirituais abertos, vê o sobrenatural de Deus para a sua vida. Quando você tem os seus olhos abertos, você vê o sobrenatural de Deus para a sua vida. Quando todo mundo disser para você, não tem mais jeito, é aí que ele entra, é aí que começa, é aí, como diz, que o filho chora e a mãe não vê, né? É aí que a coisa começa a movimentar e o Espírito Santo de Deus começa a tratar, e eu vou provar para você, e eu vou mostrar para você, na própria Escritura, que quando você tem os teus olhos abertos, o sobrenatural de Deus age, e você sai de uma condição de ver apenas o que os meus olhos estão vendo, mas você vê aquilo que não é perceptível, como diz a palavra de Deus. Em 2 Reis, no capítulo 6, nós temos lá uma linda história, uma das histórias marcantes, né? A história de Eliseu em um momento em que a Síria estava em guerra contra Israel. Eu só estou aqui dando uma pequena introdução para mostrar para você, de forma textual, o que eu acabei de falar. Então eu estou contando a história de Eliseu, um profeta que vivia em Israel, e Israel estava em guerra contra a Síria, ou melhor, a Síria em guerra contra Israel. E toda a estratégia que o rei da Síria tramava contra Israel, o rei de Israel sempre estava um passo à frente. E o rei da Síria não entendia o porquê que isso acontecia. Toda a guerra, durante a guerra, toda a estratégia, sempre o rei de Israel estava à frente. E aí ele chamou todos os seus súditos, esse rei chamava Ben-Hadad, e ele falou assim: gente, tem alguma coisa errada. Tem algum espião infiltrado, tem alguma conspiração, o que está acontecendo aqui no meio? Porque eu não estou entendendo, a gente se prepara para a guerra e Israel consegue impedir a nossa ação. Aí então o pessoal falou assim: não tem espião não, rei. Acontece que tem um cara lá chamado Eliseu, que Deus revela para ele. Capaz, sim, Deus revela para ele até as tuas palavras. Tintim por tintim ele fica sabendo. Ah é? Então nós vamos... Convocou um pelotão e disse: achem esse caboclo chamado Eliseu, e eu preciso capturar e depois matar Eliseu. Não dá, não tem condição. Só assim nós vamos poder combater, só assim nós vamos poder vencer esse reinado de Israel. E descobriram que Eliseu estava em Dotã. Então, ao amanhecer,
um jovem que era servo de Eliseu levantou da sua casa, o profeta estava dormindo, ele levantou, abriu a janela. Quando ele olhou para fora, a Bíblia diz que ele viu um grande exército preparado para invadir a casa do profeta. É isso que a palavra de Deus conta, e eu estou apenas reproduzindo exatamente o que aconteceu. E agora entra o sobrenatural de Deus. Este jovem, que era o auxiliar do profeta Eliseu, chega para ele correndo tudo e diz: nós vamos morrer. Tem um pelotão para o lado de fora que vai destruir tudo. Eu não consigo nem contar quantos soldados, quantos cavalos, é uma loucura. O Eliseu olhou, podia ser um mineiro, sabe? Levantou, bem tranquilo, falou assim: você fez o meu café? Você sabe que eu gosto com um pouco de açúcar. Eliseu, você não está entendendo, olha lá fora. Aí ele olha, e a Bíblia diz, segundo a Reis, capítulo 6, do verso 16, 17, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O menino não entendeu. Aí então Eliseu orou, e ele disse: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou, e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E aqui é a evidência de que realmente, quando os nossos olhos sobrenaturais são abertos, nos nossos olhos espirituais são abertos, nós vemos o sobrenatural de Deus agindo. Sabe aquele problema? Aquele que você já tem há tanto tempo, que você já não sabe mais o que fazer. Eu digo, continue a orar, entregue ao Senhor, não deixe de confiar. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, amém? E então, se você depois tiver interesse, procura lá essa história, você vai ver o desfecho, o que aconteceu com Eliseu. Eu vou dar mais um exemplo para você entender, porque eu estou vendo que o teu coração ainda está um pouco incrédulo. Eu percebo que há uma incredulidade um pouquinho ainda na sua mente em entender que com a abertura dos teus olhos espirituais, o sobrenatural de Deus acontece. Então veja, um outro profeta em 1 Reis, agora vamos falar de Elias. No capítulo 18, numa das histórias mais famosas da Bíblia, que toda criança do Nova Kids sabe de cor e salteado, da batalha dos profetas de Baal contra Elias. E eu não vou entrar no mérito da história, mas a vitória aconteceu, o profeta do Deus vivo venceu, enfim, mas o fato é que faziam 3 anos e meio que não chovia naquela terra, e havia sido uma palavra do próprio profeta Elias, dizendo que não iria chover. E depois, logo na sequência, quando então Elias vence os 450 profetas de Baal, ele diz assim: Rei Acabe, te prepara, vai chover e não tem lenha. Vai chover, te prepara, Acabe, uma grande chuva, uma chuva pesada está por vir. Corre, Acabe, corre, se prepara, porque a chuva vem. Fazia 3 anos e meio que não chovia. E agora, escute a parte mais interessante. Elias diz ao seu servo: olha em direção ao mar. E ele foi, olhou e nada viu. E esse pedido então se repetiu por 7 vezes, até que o servo
disse ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem levantando-se do mar. Enquanto a sua visão for apenas voltada para o natural, você ficará à mercê desta grande seca na sua vida, e não experimentará do sobrenatural de Deus, do que Ele tem para a sua vida. Seja resiliente, seja ousado, coloque a sua fé em prática. Foi 7 vezes o menino teve que olhar num determinado local, quem sabe precisou subir para poder olhar em direção ao mar, até que ele viu uma pequena nuvem que tinha o formato da mão de um homem. E logo depois que esta nuvem foi vista e ele avisou o profeta, diz que escureceu. Parecia agora que quando a gente estava chegando, estava bem preto o céu. E a chuva veio. Então aqui eu estou dando mais uma prova para você entender que quando o menino viu o sobrenatural de Deus, o milagre aconteceu. Vai acontecer se você se dedicar, fazer o que precisa ser feito. Para nós finalizarmos, não importa, mais uma opção, não importa as circunstâncias, quando os seus olhos espirituais são abertos, Deus sempre te mostrará o melhor. Atos 7:55, capítulo 7, verso 55 ao 60. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, levantou os seus olhos para o céu e viu a glória de Deus de pé, e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita do Deus vivo. E o texto continua dizendo que os olhos então de Estevão viram, e depois disso ele teve um fim triste. Como o servo de Elias teve 7 vezes que repetir, e eu poderia citar outros. Zaqueu, por exemplo, teve que subir numa figueira brava para poder enxergar Jesus passando. Entendam agora a relação que eu estou fazendo do esforço para que a visão espiritual pudesse acontecer. Se o Zaqueu não subisse, não tivesse esta percepção de subir na figueira, de fazer um esforço, ele não teria Jesus dormindo, pousando na sua casa. Quem é o único que pode abrir? Quem é o único que pode abrir os teus olhos espirituais? Então, fazendo esta analogia, eu vou já convidar o louvor para subir. Eu quero encerrar fazendo esta comparação com um dos milagres que Jesus fez, que eu li no início da nossa mensagem. A cegueira, comparamos com a nossa vida de pecado. Já nascemos condenados. O cego nasceu cego. Você já nasceu condenado. Eu nasci condenado. Nasci condenado porque o pecado me afastou de Deus. Nascemos condenados com a morte eterna já proferida contra as nossas vidas. Mas da mesma forma que Jesus um dia mudou a história deste cego, algo totalmente inusitado, totalmente diferente, tudo aquilo que ele já havia vivido. Assim é também para você hoje, a salvação que você recebe de Cristo Jesus. O pecado que antes te condenava a uma vida de escuridão total, a uma cegueira plena, uma vida de morte eterna, é mudada quando você decide estrategicamente por uma mudança de vida. Mesmo com muitos questionamentos, se você for ler depois a história deste fariseu, ele foi questionado muitas vezes. Mesmo com muitos questionamentos, os fariseus questionavam o cego:
Os fariseus questionaram os pais deste cego, mas ele permaneceu firme. E a última parte que eu acho linda desse texto, quando Jesus se encontra com o cego, ele diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o cego: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus. Escute só. Disse Jesus: você já tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. Amém? Fique de pé, por gentileza. Nós vamos louvar ao Senhor. Você pode estar se perguntando: então como é que eu abro os meus olhos espirituais? A primeira coisa é: entregue a sua vida definitivamente a Cristo. Ele precisa ser o seu Senhor, Ele precisa ser o seu Salvador. A partir desta decisão, começa um novo contador na sua vida, começa uma nova história para você, e você vai ter a oportunidade de ter esta nova história contada de uma forma diferente. A percepção que você vai ter das coisas será outra, porque você vai ter a visão de Cristo. Você vai ver algo que antes você não enxergava. Então eu repito: entregue. A palavra de Deus deixa claro que se você fizer isto, tua vida é transformada. E todos os dias, a partir desta decisão, passa a ser algo novo. É um desafio novo. E para lhe ajudar com esta decisão, nós queremos orar com você. Eu vou orar. E se você sentir no coração o desejo de tomar essa decisão verdadeiramente e com sinceridade, de entregar a sua vida a Cristo Jesus, dizendo: eu quero que os meus olhos espirituais sejam abertos, você poderá repetir esta oração comigo. Amém? Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço, Senhor, que sem o Senhor na minha vida, eu não sou nada. Perdoa os meus pecados, muda a minha história, muda a minha vida, e abre os meus olhos, para que eu possa enxergar o que o Senhor tem reservado para mim. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração com sinceridade pela primeira vez, eu gostaria de celebrar a Deus pela sua vida e te conhecer. Levante a sua mão, por gentileza. Se você fez esta oração pela primeira vez, querendo entregar a sua vida a Cristo, e decidindo que os teus olhos precisam ser abertos. Amém. E eu quero também orar por você, para que você que está aqui, já entregou a sua vida a Jesus, já anda com Ele, mas tanta sujeira que o mundo joga na nossa visão, às vezes os teus olhos parecem formar alguma crosta, e agora precisa ser limpo, para que você mais uma vez tenha a sua visão espiritual restaurada. Eu quero orar, fazer mais uma oração, para que Deus possa tocar o seu coração. Pai, através da autoridade que há no nome poderoso de Jesus, através da autoridade que há no nome santo de Jesus, nós agora, Senhor, oramos pela tua igreja que está aqui. A tua palavra foi dita, foi explanada, Senhor, e o nosso desejo é um só: que os olhos deles, Senhor, sejam abertos também. Aquele que se encontra abatido, angustiado, oprimido, triste, depressivo, Senhor, com os olhos espirituais fechados, agora através do nome santo de Jesus, pedimos também pela fé que o Senhor passe este lodo nos nossos olhos, que o Senhor passe, Senhor,
espargindo sobre a nossa visão, e nós possamos, como igreja, estar unidos, andando firmes, e lavar na Tua palavra, e viver, Senhor, e por consequência ter mais uma vez a nossa visão restaurada, pelo poder do nome de Jesus. Essa é nossa oração, que fazemos em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus possa abençoar sua vida, que você saia daqui hoje com essa percepção acerca da necessidade de manter os seus olhos abertos espiritualmente, para experimentar o que Deus tem reservado para você. Eu me despeço dizendo que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e os conselhos do Espírito Santo possam estar sobre a sua vida. E nós dizemos amém.